Depois de sequentes consecutivas altas na Bolsa de Chicago, os preços da soja voltaram a recuar de forma expressiva. Nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, os mercados ou os preços da soja por lá fecharam o dia com quase 2% de queda, ali acumulando uma série de fatores, mas também olhando para um movimento de correção justamente depois dessas altas. E nós vamos entender um pouco mais disso e, claro, como isso chega para a formação de preços aqui no Brasil, conversando agora com o Felipe Jordi, que é gerente de inteligência e estratégias da Beyond Agro, já nos fazendo companhia na tarde dessa quarta-feira. Felipe, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez. Boa tarde, Carla. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu estar aqui com vocês e com toda a audiência do Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Felipe, tivemos aí um dia bastante pesado para o mercado da soja, diferente do que observamos em milho e trigo, por exemplo, e também diferente do que observamos nos últimos dias. Os mercados vinham se ajudando ali, né, um subindo na carona do outro, mas hoje a soja acelerou essas baixas e terminou o dia com uma queda expressiva. O que motivou esse movimento? Carla, a primeira motivação disso, como bem pontuado na sua abertura, foi logicamente a realização de lucros, tá? Inclusive, eu sempre comento, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então, aquele trader, aquele especulador que estava acumulando ganhos, logicamente chegou o momento de realizar esses ganhos e embolsar a parte deles, tá? Então, eu diria que esse foi o primeiro fator, mais um ajuste técnico bem usual de mercado, inclusive. O segundo fator que acumula isso é a falta de motivação, principalmente do presidente norte-americano Donald Trump, para conversar com o presidente chinês, o Xi Jinping. Uma postura diferente de como foi com o México, de como foi com o Canadá, após aí uma nova rodada de tarifas que iniciou no sábado. Tá? Então, você junta a realização de lucros, mas a falta de notícia no mercado, gera uma apreensão. Então, os especuladores, os traders foram desarmando essas posições, resultando, logicamente, em uma baixa, inclusive, expressiva em Chicago na data de hoje, Carla. Felipe, como é que nós temos que entender essa questão dessas relações entre Estados Unidos e China nesse momento? Acho que esse é um dos principais vetores do mercado até agora, né? Desde que toda essa especulação começou. As tarifas vieram por parte dos americanos, houve a retaliação por parte da China e a partir daí, como você falou, não temos mais notícia. O mercado veio precificando essa tarifação e a retaliação chinesa e agora meio que tá no escuro, tá num voo cego sem saber muito bem o que vai acontecer, o que vem tanto de Donald Trump quanto de Xi Jinping nesse momento? É isso aí, cara. E aí eu adicionaria que hoje, inclusive, foi divulgada a balança comercial dos Estados Unidos, tá? Essa parte de tarifação é uma proteção norte-americana, justamente para aumentar um pouco mais as exportações e diminuir as importações do país. E a balança comercial, mais uma vez, foi ultra negativa, na casa aí dos seus 98,4 bilhões de dólares, o pior número desde março de 2022, tá? Então, quando a gente junta um fator de, olha, ninguém está se movimentando, mas o fator de balança comercial ruim, culmina, logicamente, resulta em um ambiente de muita pressão, de aversão ao risco. Tá? Sobre essa parte de tarifação, que principalmente o Trump vem adotando, inclusive cumprindo as suas promessas de campanha e de tudo mais, ele está basicamente usando, logicamente, o poder de maior economia global. Ao mesmo tempo que isso acontece, Carla, foi um momento ultra favorável para ele fazer isso contra a China. Se a gente for pensar no mercado agrícola, lembrando que a China voltou de um feriado ontem, o maior feriado do calendário chinês, mais de 7 dias aí parado, onde milhões e milhões de pessoas se movimentam no país, consome bastante. Tá? Então ele pegou basicamente a China de calça curta, em um momento pós-feriado, se a gente for focar no mercado agrícola, em um momento de estoques mais curtos de soja, em um momento que a China sim ou sim necessita do programa que já tinha com a soja norte-americana. Então, foi uma jogada muito estratégica esse anúncio, principalmente contra a China. Tá? E isso, logicamente, atuou como suporte nos últimos dias. Todavia, essa indefinição, essa incerteza, essa nebulosidade
resultou agora em uma aversão ao risco. Tá? Olha, um silêncio de ambas as partes nunca é bom, afinal, uma surpresa pode acontecer, tá? Agora, Felipe, o quanto disso tem num equilíbrio do mercado? Porque vamos precisar entender quais serão os desdobramentos em torno desse assunto. Agora, de outro lado, a gente tem uma questão climática preocupando muito aqui ainda na América do Sul. A Argentina trouxe um prognóstico para 3 meses dizendo, ó, as notícias não são boas, é calorão, falta de chuva e vai ter perda de safra inevitavelmente. Essa mesma onda de calor vai acometer o Rio Grande do Sul, tem excesso de chuvas de novo em áreas onde já deveriam estar colhendo soja num ritmo um pouco mais acelerado. As coisas preocupam aqui na América do Sul. O quanto essas preocupações têm espaço nesse momento sobre os preços? Preocupa, e eu diria que a quebra efetivamente existe, tanto na Argentina como no Rio Grande do Sul. Se a gente for pegar toda a zona fronteiriça de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul também, tá? Essa quebra efetivamente existe. O quanto isso impacta o número final, e aí sendo o mais transparente possível, Carla, é pouco, tá? Dado um potencial safra, e quando a gente fala de quebra, sempre é contra a primeira projeção. Não quer dizer que nós vamos quebrar frente ao número da safra 23-24, mas uma projeção que anteriormente era 170 milhões de toneladas, cai para 165, cai para 164, mas ainda continua sendo uma safra muito grande. Na Argentina, diferente das últimas grandes quebras que aconteceu na Argentina, que inclusive passa por esse momento de seca, nós tivemos um início muito bom de chuva, com uma umidade de solo, com um desenvolvimento interessante, diferente das outras quebras que tivemos mais de 20 até 25 milhões de toneladas de perda produtiva. Tá? Então, a gente também imagina que esse cenário vá se repetir na Argentina. É importante sempre lembrar que nós somos a internacionalização de uma empresa argentina, com mais de 25 anos de história. Então, a gente está em constante contato e hoje comenta-se de um piso produtivo na Argentina na casa de 40 milhões de toneladas. Então, se você junta potencial produtivo Brasil mais potencial produtivo Argentina, ainda incluindo Paraguai, Uruguai e afins, ainda você tem um panorama produtivo superior que foi o ano passado, tá, Uhum. Carla? Então, Sim. assim, no global, o impacto é pouco. Todavia, é importante ressaltar que a dinâmica regional muda. Tá? Quando a gente fala global, vamos associar sempre ao Chicago. Quando a gente fala no regional, a gente precisa associar os prêmios. Então, supondo que determinada região do estado do Rio Grande do Sul tenha uma quebra muito expressiva, logicamente, aquele comprador que tinha algum volume naquela região com algum compromisso e que por essa quebra tem aí toda a parte de entrega, esse comprador vai precisar recorrer a um outro local ou a um outro vendedor. E quem movimenta isso vai ser o prêmio, tá, Carla? Mas é uma demanda regionalizada. Eu não posso expandir de que, olha, uma quebra no Rio Grande, uma quebra na Argentina, vai jogar Chicago as suas máximas. Não funciona tão bem assim. Mas, logicamente, a regionalidade no sentido prêmio, aí sim a gente tem uma dinâmica favorável, infelizmente por uma perda produtiva, tá? E como é que tá essa dinâmica agora, Felipe? Porque, embora Chicago tenha hoje tido essa queda expressiva, quase 2%, teve uma estilingada importante nos últimos dias, trouxe o contrato Júlio para testar os US$ 11, os demais próximos disso, mas o reflexo para o Brasil me parece que não foi, não aconteceu na mesma proporção. Os preços por aqui não tiveram a mesma reação. Está atrelado à parte disso que você acabou de descrever para nós, prêmios, e também precisamos colocar nessa conta o dólar? São três fatores, eu diria, tá? O primeiro, que hoje os compradores no Brasil, tirando esses contratos mais curtos, que a gente não tem a soja, dado uma colheita mais lenta do que o usual, algo já esperado, mas um pouco mais lenta, dado chuvas, principalmente no centro-oeste do país. Mas quando nós olhamos do março em diante, os compradores estão bem tomados. Então ele olha o movimento, de que adianta eu ter um movimento expressivo em Chicago, sendo que nesse exato momento eu não tenho necessidade de compra. Entre aspas, eu estou folgado
no meu programa. Então, isso não se reflete no interior. Um segundo ponto, e super bem pontuado por você, é a questão cambial. Tá? Então, eu estava me recordando, a última vez que nós viemos aqui em novembro do ano anterior, comentávamos que, olha, um câmbio acima de 6 é um excelente momento para travar custo, para você fazer toda essa parte de hedge cambial. Esse câmbio agora depreciado joga contra componente custo na saca de soja de milho e joga contra o real saca também. Tá? Então, pensando em receita e até em despesa, a gente tem dois fatores aí ruins no quesito precificação, tá, Carla? E um terceiro ponto, e também voltando ao tema China, a China, quando nós olhamos o programa de compra dela até o abril, em média, a gente está com 75%, 80% do programa comprado já. Então, se a gente percebe de fevereiro até abril, o comprador ele não vai estar tão apetitoso assim de fornecer um prêmio maior, ou essa alta de Chicago, onde se deduz no custo e no prêmio. Tá? Então, basicamente, é uma balança que vai sendo pontos positivos e pontos negativos, e ela tende a ficar no ponto neutro nesse momento. Tá? Felipe, que momento é esse para o produtor brasileiro? Ele tem oportunidades agora que são mais escassas, talvez, de negócios, e os negócios ainda estão um pouco mais pontuais, se a gente olhar para o cenário nacional nesse momento, ou a gente está vendo o produtor capturar as oportunidades quando elas aparecem, para não sofrer um pouquinho mais à frente, com logística, com preços que podem vir a ser mais pressionados, uma pressão maior sobre os prêmios. Que momento é esse, portanto? Olha, o momento agora, logicamente, é de aproveitar essas oportunidades, tá? Se nós formos notar, só que, logicamente, você vai aproveitar essas oportunidades no mercado spot, Carla, se você já tem a soja. E como estamos acompanhando, dado por muita chuva, principalmente no centro-oeste do país, essa soja, essa oferta está um pouco mais escassa, contribuindo, logicamente, para esse spot estar um pouco mais ativo. Então, quem tem a soja, o momento é estar aproveitando as oportunidades. Tá? Tem regiões aí que a soja já está ultrapassando seus R$ 120, né? Chegando aí 117, 119, 120, 121, vai depender da necessidade regional. Mas sim, estão aproveitando as oportunidades. Olhando para dentro de casa, olhando aqui para os clientes que nós assessoramos, o trabalho que nós estávamos conduzindo há algum tempo é sair dessa pressão logística. Então, olha, se a gente sabia que o plantio foi um pouco mais tardio, consequentemente haveria uma concentração de colheita. Se há uma concentração de colheita, o componente custo efetivamente vai para as alturas, tá? Então a gente olha um janeiro com custo logístico, com frete rodoviário super controlado, afinal tinha pouca oferta, e agora esse custo começa a avançar. Na medida que a colheita vai avançando, esse custo começa a cada vez ficar maior, penalizando o real saco. Então, pensando logicamente para dentro de casa, a gente fez esse trabalho bem feito e agora é aproveitar o mercado de oportunidades, tá? Aquele produtor que necessita vender no março, necessita vender no abril, a minha recomendação para ele, cara, é atenção. Atenção justamente por essa logística. Se formos olhar o line-up, a fila de navios nos portos brasileiros, o que estimamos que saiu no janeiro, foi muito pouco comparado à média. Tá? Mas agora, do fevereiro em diante, teremos uma intensificação muito forte. E lembrando, infelizmente, o nosso calcanhar de Aquiles é a logística. Tá? Isso é um Então, fato. sim ou sim, devemos sofrer aí um pouco com esse custo nas próximas semanas e até próximos meses também. Você acha que vai dar para ter um alívio na margem, Felipe, por escala? A gente vai ser mais demandado nesses próximos meses? Olha, se a gente for pensar, como comentado, que a trade ela já está comprada, não vai ter muito upside, tá, Carla? Pelo menos na nossa visão aqui. Pelo menos até, mais uma vez, até o abril. Do maio em diante, a gente pode ter um upside aí, pensando no quesito de preços, até pela dinâmica do mercado interno, até porque muita coisa de exportação, inclusive, já saiu. Todavia, esse é um cenário como estamos hoje, de olha, Estados Unidos e China, tudo bem que está nebuloso, mas não tem um contra-ataque direto
ao setor agrícola. Se tivermos potenciais cancelamentos de compra da China aos Estados Unidos, essa dinâmica se inverte muito rapidamente, tá? Então, pensando no cenário macro, por enquanto, não haveria motivadores para o upside. Pensando em um cenário geopolítico, isso pode mudar do dia para a noite, Carla. Agora, Felipe, para a gente concluir, te preocupa a qualidade da soja brasileira esse ano em função desse excesso de chuvas ou da falta delas? O nosso teor de proteína muda, de óleo muda, a luminosidade influencia, tudo muda, né, quando o clima está adverso, como se registra nessa safra. Te preocupa a qualidade da nossa soja nessa temporada? Preocupa, principalmente nesse início, tá? Preocupa no sentido de que, olha, poderíamos render mais, mas não preocupa no volume, mesmo com um teor de umidade, peso, avaria e afins. Quando a gente vai a campo, olhamos que efetivamente há um teor de avaria maior, mas ainda assim está superior ao que foi no ano passado, que foi um ano tenebroso, pensando principalmente no Centro-Oeste, mas sim há um ponto de atenção, tá? Se a gente tem uma escala de chuva se alongando cada vez mais, o que hoje é um ponto de atenção pode se tornar um ponto crítico, tá, Carla? Mas, logicamente, a gente precisa acompanhar o desenvolvimento climático daqui em diante. Tá, vamos acompanhar. Felipe, quero muito te agradecer pela companhia. É um dia tenso, mas que sem muita mudança do que já é sabido. É perceptível que o mercado tem essas reações mais exacerbadas, mas diante de notícias que já conhece, né? É isso aí. Comentamos que, olha, acompanhando o mercado efetivamente como tem que ser acompanhado, às vezes isso não é uma surpresa. Sim. Quando olhamos efetivamente 15, 17 pontos de baixo, de alta, o que aconteceu? Será que algo muito disruptivo aconteceu? Mas não, às vezes é só a falta de notícia que gera uma versão risco, que gera uma realização de lucro, que gera uma correção técnica, Carol. Bom, vamos acompanhar. Quero muito te agradecer mais uma vez, Felipe. As portas das Notícias Agrícolas estão sempre abertas para você, para todo o time da Beyond. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla. Tchau, Um tchau. abraço, boa semana para você. Tchau, tchau. Bom, Felipe Jordi conosco nesta quarta-feira, nos trazendo essa combinação. Realização de lucros, mas depois dessas consecutivas altas e máximas que foram testadas nas últimas sessões, renovando em múltiplos meses, e soma-se a isso essa falta de, ou esta morosidade nas negociações entre China e Estados Unidos quando o assunto é essa política tarifária. Como o Felipe pontuou, nós tivemos ali, na sequência dos movimentos de México e Canadá, uma decisão mais rápida, né, por parte de Donald Trump. E nesse momento ele taxou, a China retalhou e depois disso a gente não teve mais notícia de como vai ficar essa relação comercial das duas maiores economias do mundo. Então isso preocupa e hoje o mercado encontrou espaço nisso para devolver um pouco dessas baixas, dessas altas e recuou diante desse movimento de realização de lucros. Vamos ver como é que as cotações terminaram o dia na Bolsa de Chicago, números na tela para você acompanhar. Março, 10 dólares e 58 centos por bushel, 17 pontos de alta. O maio, 10 dólares e 73, caindo 14 pontos mais 75. Julho, 10 dólares e 87, 13 pontos de baixa. O agosto, 10 dólares e 81, 12 pontos mais 25 de queda. Preços do milho. O milho fechou estável, campo misto, março, cedendo 1,5 ponto, 4 dólares e 93. Maio, 5 dólares e 4, sem variação. O julho, 5 dólares e 7, meio ponto de alta. O setembro, 4 dólares e 69, estável também, sem variação. Preços do trigo para fecharmos. Março, 5 dólares e 72 centos por bushel, 4,5 pontos de baixa. Maio, 5 dólares e 84, queda de 4 pontos. Julho, 5 dólares e 97, 2 pontos de perda. E o setembro, 6 dólares e 10 centavos por bushel, com uma perda de 1 ponto mais 75. Esse é o fechamento do mercado de grãos aqui no Notícias Agrícolas e na sequência tem o fechamento de mercado com o Alexander Horta, com estes e mais detalhes sobre os mercados que estiveram ali em evidência nessa quarta-feira, todas as informações para você finalizar o seu dia, fechar o seu dia bem informado. Amanhã a gente se encontra no Bom Dia Agronegócio, às 8 horas da manhã. Tô te esperando. Bom descanso. Até mais.